uma breve palavra que fala sobre o tema dessa palavra, que é o reconhecendo a soberania de Deus. Nós devemos reconhecer que Deus é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele está acima de todas as coisas, e diante de tudo, Ele contempla todos os moradores da terra, e nesta manhã, Ele está te contemplando também. Então, a soberania de Deus, esse Deus grande e poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, e Ele também quer ser o seu Deus, fazer parte da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda nesta manhã não entregou a sua vida para Cristo, escreve aí, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele vai direcionar. O Senhor quer te salvar, quer te transformar o seu viver, o seu lar, a sua família, mas você precisa dar o primeiro passo. Jesus já fez o sacrifício dele na cruz do Calvário, por você, por mim, e nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou, as misericórdias de Deus nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então, não deixe para amanhã, não deixe para depois a oportunidade que Deus te concede nesta manhã. Aceite ao Senhor Jesus, entregue o teu caminho a Ele, entregue a sua vida, deixe Deus direcionar o seu lar, a sua vida, que Ele tem algo especial aqui na terra, e a salvação que só Jesus pode dar. Então, que Deus venha nesta manhã continuar a falar em nossos corações. Eu quero ler aqui em Jó, capítulo 42, é um livro muito conhecido daqueles que leem a Bíblia, daqueles que têm uma comunhão com Cristo, com a palavra do Senhor. E o capítulo 42 é já o fechamento do livro de Jó. 42, versículo 1 a 6, eu vou fazer a leitura, para nós possamos tirar algo da parte de Deus para as nossas vidas. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui nesta passagem, nesse texto, nós vamos ver Jó falando com Deus. Nós vimos que a palavra de Deus, no capítulo 1, quem era Jó? Jó é alguém que Deus, o próprio Deus, testificou de Jó. Versículo 1, do capítulo 1, Deus, usando de misericórdia, com a sua bondade, Ele disse que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, era homem reto, era homem temente a Deus e desviava-se do mal. Então esse era Jó, porque Deus deu testemunho de Jó. Você vai ver no versículo 8 também que Deus, quando houve lá uma reunião, um encontro em que Satanás quis estava presente, Deus disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Por que eu estou falando? Quem era Jó? Eu quero falar para você quem era Jó. Era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem sincero, reto. Mas mesmo assim, a adversidade,
a luta, a aprovação veio sobre a sua vida, e veio de forma extrema. Ele era um homem justo, era um homem reto, sincero, e desviava-se do mal. Então, não importa quem seja você, se é bom ou se é ruim, se é grande ou se é pequeno, as mesmas coisas, as mesmas lutas e dificuldades, estão sujeitas a todo ser nesta terra. Mas a diferença está como você, como eu, como nós iremos passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, que muitas vezes você não sabe de onde veio, e você nem mesmo cometeu dificuldade, algo para que aquilo viesse sobre sua vida. Porque Jó, a Bíblia diz, que Jó era um homem reto, um homem sincero, temente a Deus, ele desviava-se do mal, ele não procurava o mal, mas o mal veio sobre ele. E o que eu quero dizer é que tudo que possa acontecer na minha e na sua vida, na permissão de Deus, tem um propósito, e que Deus pode usar, mesmo no sofrimento, nas aflições. Há propósito de Deus para mim e para você, para mostrar a soberania, o poder, a graça e a misericórdia sobre a terra. Deus tem propósito sobre as nossas vidas. Ele me chamou, e nesta manhã está te chamou a igreja, um povo santo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, porque Ele tem um propósito de salvação, de libertação, transformação, um propósito melhor para nossas vidas. Mas as aflições, as lutas, os problemas, eles continuam surgindo, eles continuam aparecendo, mas há uma diferença. Nós temos alguém que peleja por nós. Este Deus que nos chamou, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que tem um propósito sobre as nossas vidas, Ele cuida de mim e cuida de você nesta manhã. Porque Jó era um homem justo, era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas houve lá o inimigo, o adversário de nossas vidas, nossas almas. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, ele está querendo tragar a qualquer custo, ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar a sua vida, ele quer destruir o seu lar, ele quer destruir a sua família, ele quer fazer com que nada dê certo e você se afaste da presença de Deus. Mas Deus sabia quem era Jó, Deus conhecia Jó, e Deus te conhece nesta manhã. Deus sabe o seu coração, Deus sabe o que você está passando, como você é. Não é o seu exterior que é mostrado para as pessoas, muitas vezes, de forma que parece que é, mas não é. Mas Deus conhece o seu coração, Deus sabe quem você é, Deus sabe a sua estrutura. E Deus falou para Satanás: vê lá, meu servo Jó, não há ninguém como ele, não há ninguém igual a ele. Deus testificou de Jó, e Deus quer testificar da minha e da sua vida, que você é justo, é reto, é temente a Deus e desvia-se do mal. Então nesta manhã é a oportunidade de você ser reto, justo e temente e desviar-se do mal. Como? Aceitando Jesus. Jesus vai te mostrar o melhor caminho, Jesus vai te mostrar algo melhor para a sua vida, Jesus vai mostrar o caminho da vida para você. Hoje você tem caminhado no caminho da morte, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é a morte, morte espiritual, e até morte da vida mesmo, quando se envolve com coisas ilícitas. Mas quando você tem encontro com Jesus, Ele te purifica, te livra, dá um banho com o teu sangue e te faz novo, traz nova expectativa. E Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, a provação, a luta, a dificuldade veio sobre a sua vida. Como pode vir sobre a minha, sobre a sua vida? E não é de repente, é no momento em que você não espera, pode acontecer algo para te afligir. Quando você menos esperar, as coisas vêm. Mas Jesus nos diz que Deus não pode ser tentado, Ele é santo, a sua santidade não pode ser atingida pelo pecado, e Ele diz que a ninguém tenta,
quando as coisas acontecem, nós temos que entender que Deus é soberano, que Deus é grande e poderoso, e nós não procuramos soluções de por que disso, por que daquilo. Muitas vezes está falando, mas por que está acontecendo isso sobre a minha vida? Eu não faço coisa errada, eu sou certo, eu procuro desviar-se do mal. Mas Jó era homem que Deus testificou, e mesmo assim o mal veio sobre ele. Para quê? Para a glorificação do nome do Senhor Jesus, para o propósito que Deus tinha. Qual que era? Mostrar que Deus te conhece, que Deus sabe que você é capaz, tem condições de vencer o mal, resistir o mal, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas quando você estiver estruturado com Cristo, estruturado com Cristo. E Deus falou para Satanás, então tá bom. Você acha que Satanás acusou diante de Deus. Olha, Jó está fazendo, ele é reto, justo, temente a Deus, ele faz tudo para agradar o Senhor, porque nada falta. O inimigo, ele procura brecha na minha e na sua vida. Mesmo que você esteja andando certinho, servindo a Deus, fazendo tudo conforme a ordenança da palavra do Senhor, mesmo assim, o inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar, e buscando qualquer brecha, e de repente a adversidade vem de todos os lados, e Deus falando, tá bom, eu conheço a Jó, eu conheço você nesta manhã, diz Jesus. E veio a adversidade, e quando vem a adversidade, quando vem as lutas, as provações, aí também pode surgir, sabe o quê? Os amigos, aqueles que quando te via você lá tranquilo, tudo bem, quando você está em boas condições financeiras, quando você pode bancar, pagar um e outro, fazer as coisas para ele, dar festa, eles estão do seu lado. Naquela época surgiu os amigos de Jó, e vieram consolar a Jó, mas eles vieram consolar a Jó, e quando viram, eles ficaram lá, mas de repente, eles tinham as opiniões próprias, os seus amigos, que não são seus amigos, mas são aqueles que querem te apontar, querem mostrar que você fez isso, fez aquilo, que o que acontece com você é culpa sua, é culpa de Deus, é culpa disso, daquilo. Eles vão chegar diante de você quando a dificuldade vir, quando te faltar condições, quando o emprego bater na sua porta, vai dizer, é porque você não fez isso, porque não fez aquilo. Mas o Senhor Jesus, Ele bate na porta, mas não para te acusar. Ele bate na porta para entrar, para te consolar, para trazer conforto, para te dar vitória, para fazer com que você saia da dificuldade e da solução. E os amigos de Jó começaram a falar, olha Jó, é por isso, é porque você fez alguma coisa errada, é porque você precisa ser mais santo, é por isso e por aquilo. A dificuldade vem até o Eliú, aquele que é mais jovem, que até diz que os anciões não têm capacidade, que não têm qualificação, eles são mais qualificados do que você. Os problemas vêm, e você acaba procurando dizer, mas por que veio isso? Talvez seja culpa de Deus. Não é culpa de Deus, não. Não culpe a Deus pelos seus problemas, não culpe a Deus pelas suas falhas, não culpe a Deus por aquilo que vem sobre a sua vida, porque Ele é soberano, Ele te deu livre-arbítrio, e nesta manhã, Ele também te dá livre-arbítrio para você reconhecer que Ele é Senhor, que Ele pode mudar a sua história. Então aceite Jesus nesta manhã, aceite Ele como seu Salvador, como aquele que pode transformar a sua vida. Eu vou ler aqui um versículo lá em Salmos 113, para você ver quem é Deus, que Ele contempla você dos altos céus, Salmo 113, versículos 5 e 6, diz assim, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Quem é como o nosso Deus? Ele se preocupa com você,
ele se preocupa comigo. Ele testificou de Jó, porque ele sabia que Jó era servo, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele não era que ele queria prejudicar Jó, não, era porque ele sabia quem era Jó. E ele, nesta manhã, ele sabe quem você é, e ele quer te resgatar. Você não é o que o mundo diz, você não é o que o inimigo está dizendo, não. Você é alma especial para Jesus. Você é especial para Jesus. A sua família é especial para Jesus. Os teus filhos são especial para Jesus. Mesmo que eles estejam na droga, mesmo que eles estejam adulterando, mesmo que eles estejam roubando, fazendo coisa errada, ilícita. Mas Jesus pode mudar essa situação. Jesus pode transformar essa situação. Basta você reconhecer Ele como Salvador e deixar Jesus entrar no seu lar. Deixar Jesus entrar na sua vida, na sua história. Você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Porque Deus, Ele está nos céus, nos altos céus, nas alturas. Mas Ele se curva para ver os que moram na terra, nos céus e na terra. Sabe para quê? Para pegar você do monturo, do pó, levantar e fazer assentar com os príncipes, com aqueles que adoram a Deus. Fazer você um homem, uma mulher que veio adorar a Deus, que dá testemunho, que alguém olha e fala assim, este era. Não, agora ele é. Agora ele é santo, agora ele desvia-se do mal, agora ele é reto, agora ele adora a Deus. É isso que o Senhor faz. Ele quer te levantar, porque você é pequeno, as suas forças são pequenas, do pó, do monturo, o necessitado, e fazer assentar com os príncipes. Sim, é com os príncipes do seu povo, aqui com o povo que vai morar nos céus, com a igreja santa, lavada e remida. Jó estava passando por dificuldade, e as lutas veio. Ele começou, diante das indagações dos seus amigos, colocou na sua cabeça também, realmente isso tem alguma coisa, eu vou perguntar para Deus. E ele começou a amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento, começou a falar, não, a Bíblia diz que ele não pecou, mas ele começou a sentir algo que aquilo era angustiante, foi trágico. Ele perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, perdeu tudo. Grande provação, grande luta. Quem é que resistiria? Mas Deus conhecia Jó, Deus sabia quem era Jó, porque Jó era um homem santo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E mesmo na adversidade, o Senhor diz que ele não pecou contra Deus, porque Deus é soberano. Você tem que reconhecer a soberania do nosso Deus. Faça chuva, faça sol, venha luta, venha tempestade ou bonança, Ele continua sendo Deus. Não é o seu momento, não é a sua situação, não é a sua vida que vai mudar a posição de Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Não importa quem você seja, a situação que você esteja passando, Ele vai continuar sendo Deus e estará sempre centrado no seu trono, no domínio de todas as coisas, sempre no domínio de todas as coisas, porque Ele é Deus poderoso, Deus santo e maravilhoso. Ele está sempre no seu trono, porque o Senhor tem estabelecido, Salmo 103, 19, o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Ele estabeleceu o seu trono no céu, e Ele domina sobre todas as coisas. Não importa a situação que você esteja passando, Ele permanece sendo Deus, Ele permanece sendo fiel, Ele permanece contemplando a sua vida e dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te salvar, eu vou te transformar a sua vida. Mas você precisa reconhecer que eu sou Deus. Então você precisa reconhecer que Ele é Deus. Jó estava passando pelas lutas, dificuldade, e veio os problemas, e aí veio o questionamento. O que acontece na minha e na sua vida? Os questionamentos. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus fala, Deus, em Isaías 64, 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha, Ele trabalha,
Ele peleja, ele luta pelos que o esperam. Jó esperava, porque Jesus diz assim: olha, mesmo que Deus me mate, eu ainda o louvarei, eu esperarei nele. Não importa a luta, a dificuldade, pode vir de qualquer maneira, mas se você estiver firme no Senhor Jesus, Ele vai estar pelejando por você, Ele vai estar lutando por você, Ele vai estar sempre te olhando, te contemplando, porque não há um Deus como o nosso Deus. Ele não dorme, Ele não pestaneja, Ele não cochila, Ele está sempre atento a mim e a você, porque Ele é soberano. E nós devemos reconhecer a soberania deste Deus, que é tremendo, é poderoso. E Jó chegou a um ponto em que ele pediu para falar com Deus. Aí Deus se apresentou para ele. Capítulo 38 a seguir, Deus se apresentou para ele e falou: Jó, onde você estava quando eu comecei a colocar os fundamentos? Quando você começa a questionar as coisas, Deus está perguntando: e o que você está fazendo? O que você tem feito por mim, para que eu te ajude? O que você tem feito para reconhecer que eu sou Senhor? Nesta manhã você precisa reconhecer que eu sou Senhor. Quem foi que fez os fundamentos da terra? Onde você estava? E aí já começou a olhar: opa, realmente Deus não é limitado, meu irmão. Deus não tem limite. Deus não está dentro de uma caixa quadrada em que você possa colocar limitações. Deus só pode fazer isso por mim. Não, Deus é o Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer pela minha e pela sua vida. Deus pode fazer tudo, porque Ele está nos céus dos céus. Ele se encurva para contemplar os moradores da terra. Ele pega do monturo o pobre necessitado, levanta, ergue. E Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. As coisas que o seu ouvido, o seu olho não viu, e o seu ouvido não ouviu, ainda não desceu o seu coração, porque as pessoas têm falado muitas coisas, têm falado coisas desta vida, não desceu o seu coração, mas Deus tem algo melhor. São as coisas que Deus tem preparado para você, coisas celestiais, coisas grandes, coisas poderosas. E Jó falou: olha, Senhor, o Senhor sabe tudo, tudo o Senhor sabe, e eu sei que tu podes todas as coisas. Então respondeu Jó e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos te são impedidos. E aí Jó reconheceu, e ele repetiu o que Deus tinha falado no capítulo 38, versículo 2. Quem és que tu dizes? Deus tinha falado para Jó: quem é tu que diz? Que sem entendimento encobre o conselho. Jó reconheceu, porque Deus tinha falado para ele: Jó, quem és tu que não tem tanto entendimento e quer impedir os meus propósitos? Conselho é propósito, a minha direção, aquilo que eu tenho. Eu estou mostrando para Satanás que você é servo, que você é fiel, e a provação, as lutas vêm e nós não sabemos por quê. Sabe por quê? É porque o Deus está te vendo. Deus sabe que você é fiel, que você dá testemunho de Jesus. Então não fique preocupado, não fique achando, por que disso? É porque Deus conhece você, Deus sabe o seu coração, Deus conhece o que você precisa, o que você necessita. Na hora certa, no momento certo, Ele vai suprir a sua necessidade. E já falou: por isso foi que eu falei do que não entendia. Eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, coisas que para ele estavam em entendimento, coisas que para mim e para você está dentro do nosso entendimento, da nossa capacidade. Mas os pensamentos de Deus, Isaías 55, os pensamentos de Deus são bem mais altos, são bem maiores, são bem superiores aos meus e aos seus. Aquilo que Deus tem para mim e para você não tem limite, não está dentro de uma caixinha que você possa colocar dentro de um quadrado e limitar. Não, é coisas grandes. E já falou: olha, o que eu entendia
para mim, eram coisas maravilhosíssimas, coisas grandes, mas era tão grande, que para Deus era nada. Aquilo que você acha grande, você acha muito... Às vezes nós nos colocamos no pedestal, nos colocamos como os grandes, nos colocamos como soberbos, mas Deus fala, mas você não é nada. Porque onde você estava, quando eu comecei a fazer os fundamentos da terra, quando eu fiz os céus e a terra, quando eu criei todas as coisas, quando eu coloquei limite nas águas, onde você estava, Jó? Onde você estava? Mas Jó diz, olha, foi por isso que eu falei daquilo que eu não entendia, e eu achava que eram coisas maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Agora, aí veio o reconhecimento. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos chegamos diante de Deus, nós reconhecemos a soberania de Jesus, quando nós reconhecemos que Ele tem todo o poder, que Ele é Senhor dos céus e da terra, que Ele não tem limites, que Ele é dono da nossa vida, Ele começa a mudar a nossa história. E já falou, olha, agora, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido, os meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Quem vem são os meus olhos. Deus, João falando agora, eu contemplo o Senhor. Não é mais de ouvir falar, não. O Senhor quer nesta noite, nesta manhã, fazer uma aliança com você. Ele quer chegar, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, no seu coração, Ele quer fazer uma aliança, e você precisa contemplar a face de Jesus nesta manhã, porque o Senhor é aqui educado, Ele bate na porta do seu coração nesta manhã, deixa eu entrar, deixa eu mudar, e você vai falar como Jó, agora não é mais os meus ouvidos, não é só de ouvir falar, não. Jó falou, agora vem os meus olhos, agora vem os meus olhos, é por isso, Senhor, que eu me rendo, é por isso que eu me abomino, é por isso que eu me arrependo no pó e na cinza. As dificuldades, as lutas, que muitas vezes querem nos afastar de Deus, você precisa entender que o Senhor tem um propósito nisso, que o Senhor quer mudar a história de alguém através da sua vida. Você é importante para Deus. Você se acha um Zé Ninguém, você acha que não tem mais solução para você, você acha que as coisas não tem mais jeito. Tem jeito sim, com Jesus sempre tem jeito. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Não foi uma vida limitada. Jesus veio dar vida, e vida sem limites, uma vida sem limites, mas com regras, dentro da palavra do Senhor. Eu falo sem limites no sentido de, você acha que você vai conseguir só aquilo, Deus vai dar isso e mais aquilo. Deus é soberano, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é aquele que tudo pode fazer na sua vida. É enfermidade, a enfermidade chegou, o câncer chegou, e você não acha que não tem solução. O médico não tem solução, não, porque é limitado. A ciência é limitada, a capacidade foi dada limitada, mas para Deus não há nada impossível. Ele pode te curar nesta manhã, Ele pode te sarar nesta manhã, Ele pode libertar você nesta manhã e transformar. Paulo, eu vou ler outro versículo para você. Paulo, que eu gosto da Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé, falando em Romanos 11, a partir do versículo 33, um hino de adoração, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inexcusáveis os seus caminhos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quem é como o nosso Deus, que habita nos céus, mas se curva para ver os céus e a terra, e aqueles que nele habitam. O nosso Deus é soberano. Jó estava passando por luta, dificuldade. Veio as acusações, ele perdeu tudo.
Quanta aflição. Perdeu os filhos. Perdeu a riqueza. Jó era muito rico. Perdeu tudo que ele tinha. Mas Deus conservou. Deus é lindo. Deus conservou a sua esposa. Deus conservou a sua esposa. Deus sempre vai deixar alguma coisa para você se apegar. Alguns acusam a esposa de Jó, mas esteja no lugar dela. Perca os filhos. Perca tudo. E vá achar que ela não tinha sentimento. Era uma mulher honrada. Que mesmo na prova, ela continuou com Jó. E Deus tinha algo especial na vida de Jó. Qual que era esse algo especial? Primeiro, porque Deus sabia que Jó era fiel. Que Jó não ia voltar atrás. Que Jó era alguém em que ele poderia contar. Deus conta comigo e com você nesta manhã. Deus conta com a igreja do Senhor. Deus conta com você que ainda não serve a Jesus. Para fazer parte desse exército. Deus conta com o povo na terra. E Deus falou para Satanás: eu conto com Jó. Jó é um soldado do meu exército. Não importa o que você vai fazer. Você pode tirar tudo dele. Mas ele vai permanecer de pé. Porque quando você está firmado em Jesus, a rocha eterna, vem o vento, vem a luta, a provação, mas a casa permanece de pé. Por quê? Porque está firmado na rocha. E assim era Jó. Não pense que Deus não está te contemplando. Não ache que Deus não está te vendo. Ele está no trono, sentado, contemplando os moradores da terra. Pode uma mulher esquecer-se, ela pode até esquecer, do filho que ainda amamenta, daquela criança que saiu do seu ventre. Mas ainda que essa esqueça, Deus, todavia, não esquecerá de ti. Deus não vai esquecer de você. As suas lutas, as suas provações, Deus está olhando e contemplando. O cativeiro, ele vai mudar. Ele vai mudar o seu cativeiro, você sabe. Ele vai mudar o cativeiro. Quando? Quando você fizer como Jó. Oh, Senhor, eu falei daquilo que eu não entendia. Para mim as coisas eram maravilhosíssimas. Mas quando eu me cheguei diante de Ti, quando eu deixei só de ouvir e comecei a contemplar a Tua face, eu entendi que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, e você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua história, porque Deus tem um compromisso com você, e esse compromisso foi firmado na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, morreu por você, morreu por mim. A mensagem está quase acabando, mas enquanto isso, eu preciso que você entenda que Deus tem algo especial na sua vida, e você precisa, nesta manhã, reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Então reconheça hoje, escreve aí, que você está aceitando a Jesus, mas só não de escrita, não, mas de coração. Que você está aceitando a Jesus de coração, reconhecendo que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode mudar o seu viver, que Ele é o único que peleja por mim e por você, porque as lutas, as pelejas dessa vida, elas vão vir todos os dias. Eu falei no início, que Jó, Deus testificou de Jó, que Jó era um homem reto, sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele não tinha, se nós formos olhar pela ótica humana, se você for olhar pela ótica humana, já não merecia sofrer, já não merecia perder os seus filhos, já não merecia passar pela provação que passou. E você pode dizer: mas eu não mereço passar por isso, está passando por essa situação, porque eu sempre procurei fazer as coisas certas,
Eu sempre procurei desviar do mal. Sim, você não merece. Porque Deus tem um propósito na sua provação, na sua dificuldade, nas aflições dessa vida. Você fique sabendo, Deus vai te exaltar, porque Ele contempla você, não importa o que esteja acontecendo. Se você é justo, sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, lá na frente, para você não tem uma cova não, na frente tem uma bênção, tem a mudança do cativeiro na sua frente, uma mesa preparada pelo Senhor para você. Quando você entender que Deus, através de Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz, eu não merecia, você não merecia, nós não éramos merecedores, miseráveis pecadores, mas mesmo assim, Jesus deixou toda a sua glória, veio a esta terra para nos salvar, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E quando fala de mundo, fala de mim e de você. Deus nos amou de uma maneira inexplicável, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário. Porque somente a morte de cruz, somente pelo sangue, pelo sacrifício, haveria salvação. E Jesus entregou a sua vida por mim e por você, para você entender que Ele é soberano, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que a dificuldade desta vida, os problemas desta vida, não são para comparar com aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, nos céus da glória eterna. É gozo, é paz, é alegria, porque o reino de Deus não é só comida, bebida, não. É poder, é justiça, é graça, é bondade. E Jó entendeu que quando ele deixou só de ouvir o que os seus amigos diziam, que ele precisava se consertar, que era por causa de pecado, que era por isso e por aquilo, quando ele começou a ter um relacionamento com Deus, quando ele começou a abrir a porta e entrar, como Jesus falou, abre a tua porta, entra, fecha, e aí você vai falar em secreto. E Jó começou a falar com Deus, e Deus respondeu para Jó, e começou a ter um relacionamento entre os dois. Aí ele começou, quando ele começa a ter um relacionamento com Deus, íntimo, ali ele compreendeu, porque Jó já era um homem justo, temente a Deus, reto, mas naquele momento, naquela dificuldade, ele não estava compreendendo. Assim como você é um homem justo, uma mulher justa, reta, temente a Deus, mas as lutas vêm, a dificuldade, e você não está compreendendo, você não está entendendo. Mas quando você entra, abre a porta, entra no teu quarto, se humilha diante do Senhor, conversa com Ele, Ele vai falar contigo, e Ele vai te esclarecer em Cristo Jesus aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que você necessita. Jó é um homem justo, e Deus, para findar, eu vou falar para você que, sabe o que é a recompensa? A partir do versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo na adversidade, não deixe Jesus, não se afaste dos pés do Senhor Jesus. Você que aceitou Jesus nesta manhã, que o Senhor já tem escrito o teu nome no livro da vida. Tem mais alguém para Jesus nesta manhã? Se tiver, a segunda pessoa, cadê você? Entregue, reconheça nesta manhã que Jesus pode mudar a sua história, como mudou a história de Jó. Jó é um homem justo, você pode achar justo, mas Jó era um homem sincero, você pode se achar sincero. Jó desviava do mal, você também. Mas você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar o Senhor Jesus. Escreve aí, cadê você? A segunda pessoa para Jesus. Você está aí, no seu quarto, a depressão chegou,
a aflição, a luta, o seu filho, seu esposo, sua esposa, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é maior, Ele é soberano e contempla você, Ele quer te salvar, te libertar. Entrega seu caminho ao Senhor Jesus nesta manhã. Deus mudou o cativeiro de Jó. Mesmo na luta e na provação, ele permaneceu fiel. Deus deu testemunho de Jó, e Jó não se arredou, não voltou atrás, e Deus honrou. Deus quer te honrar também nesta manhã. Deus quer te honrar. Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê novas oportunidades, mas a oportunidade continua aberta. Hoje é dia de salvação para você e para a sua família. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.